A paz do nosso Senhor Jesus, Pastor João Caboclo, conversando contigo, compartilhando a palavra de Deus, direto aqui de Catuama, em Goiânia, Pernambuco, Brasil. Eu tenho sentido a situação, visto o sofrimento de família, de próximos, de pessoas que caminham distante do nosso Senhor Jesus Cristo, iludido pelas coisas do mundo, certo que estão no caminho certo, que estão desfrutando da vida, que estão... Eles, na verdade, estão fazendo o que satisfaz e dá prazer para a vida deles, mas estão distantes da vontade dos desejos de Deus, estão causando sofrimento, decepções familiares, estão com a vida escravizadas e na verdade, muitos já tentaram diversas vezes sair desta situação, deste cenário e não têm força suficiente. E essa mensagem que Deus coloca no meu coração para compartilhar é na esperança, no poder do Espírito Santo e do poder da Palavra de Deus que não volte vazia, que algum ouvinte, alguma pessoa que venha escutar esta mensagem esteja passando por uma situação, um cenário parecido como esse, de decepções, uma maldição contínua, fazendo filhos, esposas sofrer, perdendo credibilidade, saúde, desencaminhado com a vida caótica, e que já tentaram diversas vezes sair daquele cenário, daquela situação, mas não tem força de resistir às armadilhas do mundo, às ofertas de Satanás, e continua numa caminhada que aparentemente não tem saída. Eles não encontram força para isto, mas eu venho aqui para dizer que Deus é o Deus do impossível. Não é impossível para Deus. E eu baseei esta mensagem através de uma inspiração do Espírito Santo, uma música muito conhecida, que é escrita pelo dedo de Deus, uma nova vida escrita pelo dedo de Deus. Amém? E vamos mergulhar nesse estudo, nessa mensagem, e que o nosso Deus tão poderoso, tão amoroso, que já renovou as misericórdias dele na minha e na tua vida nesse dia, que ele possa estar alcançando e restaurando vidas através dessa mensagem. Querido Deus, glorioso Pai, se conosco, toma as rédeas, prepara o coração, a mente de todas aquelas pessoas que vieram a escutar esta mensagem, trazendo transformação, uma nova vida, que mesmo que a pessoa não esteja passando por essa situação, mas escutando essa mensagem, ela possa direcionar para alguém, um vizinho, um familiar, um filho, um colega de trabalho que esteja precisando escutar a tua palavra para nascer nele a esperança e a expectativa de nova vida. Eu oro em nome do teu filho Jesus. Amém. O título da mensagem é Escrita pelo Dedo de Deus. A história que Jesus quer reescrever. Escrita pelo dedo de Deus. A história que Jesus quer reescrever. O versículo base é 2 Coríntios 5,17. E aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O primeiro ponto. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. É uma reflexão de uma pessoa que já aceitou, já abriu o coração, já teve a graça de ter esse encontro maravilhoso com Jesus Cristo. E ele está fazendo uma reflexão e dizendo, olha, a chance de dar errado era tudo que eu tinha em mim. E você, as amizades, os vícios, os locais, o caminho que você está seguindo,
qual é a chance de dar errado, percentualmente? Você tem mais chance de trazer sucesso, felicidade para seus pais, para seus filhos, de construir uma família, de ter uma vida íntegra, ou você está mais próximo da destruição? Aqui ele diz, a chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Bebendo, dirigindo bêbado, arriscado a subir uma calçada, acidentar uma criança, terminar no presídio, bater com o carro com suas famílias, seus familiares, seus filhos dentro por causa de álcool e direção. O que está acontecendo? A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. Lucas 1,37 fala, porque para Deus nada é impossível. E em Romanos 5,20 diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então mesmo que você esteja pecando, se você permitir, a graça de Deus vai superabundar na sua vida, segundo Romanos 5,20. E para Deus nada é impossível. A situação, o cenário, ele pode ser modificado, embora pela sua própria força você já tentou várias vezes sem sucesso. A graça surpreendente. Muitos chegam ao fim da linha, crendo que não há mais saída. Mas exatamente nesse ponto onde você se sente fraco, que acha que não há mais saída, onde tudo parece perdido, que Deus começa a escrever de novo. O que o homem chama de fim, Deus chama de começo. Então talvez você esteja no começo. Mas é uma reflexão de alerta para isso. É preciso entender que se você insistir em continuar do mesmo jeito, a vida vai continuar sendo uma sequência de derrotas, decepções e destruições. O que você tem feito e obtido até agora, se você continua fazendo, os resultados serão os mesmos. Toda escolha fora da vontade de Deus traz uma colheita amarga. O inimigo rouba tudo que tem valor. Ele rouba a paz, ele rouba o casamento, ele rouba os filhos e até a própria dignidade. Muitas vezes o homem está vivendo dentro do seu lar, aparentemente como uma família, mas os filhos e a esposa estão tolerando ele. Porque é o provedor, porque entra com o dinheiro, paga as contas, traz alguma comida, mas há decepções, tristeza e desilusões nos olhos dele. Muitos pais e mães estão vendo os filhos sofrerem porque se recusaram a se render à transformação de Cristo. Não é? Tem uma música cristã que diz que os filhos venham conhecer a força que gera do amor, e um lar destruído por atitudes e coisas que não vêm de Deus vai gerar exatamente o contrário nos filhos, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6:7. Então, o que é que você está semeando? O que é que você está deixando por onde você passa? A palavra de Deus diz que você vai semear destes resultados. Ações práticas. Reconheça a sua incapacidade e entregue a caneta da sua história na mão de Deus. Eu acho essa frase poderosa demais. Reconheça a sua incapacidade. Várias pessoas já tentaram várias vezes, até usam a frase, eu não quero isso para a minha vida, eu tenho que fazer tudo novo. Mas não tem capacidade, não tem força suficiente para provocar isso. Então, entrega a caneta da sua história nas mãos de Deus. Se submete a Deus também. Ore todos os dias pedindo, Senhor, reescreve em mim o que o pecado manchou. Muita sujeira, muitas coisas erradas que fizeram pessoas que você diz que ama, mas faz sofrer, decepciona. O pecado manchou, né? Então, pede a Deus, reescreve em mim o que o pecado manchou. Isso é fundamental, evite lugares. Onde é que você vai hoje? Amizades, aquele super amigo seu que só te convida para as coisas que te afastam de Deus. E hábitos que te empurram de volta à velha história. Amém?
Olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. Mas temos que ter essa prática. Evitar lugares, evitar amizades, evitar hábitos que nos prendem e nos levam ao caminho que nos afastam de Deus. Orar pedindo para Deus reescrever na gente, apagando tudo que o pecado manchou. E temos que é fundamental reconhecer a nossa incapacidade, porque fora desse reconhecimento, dessa decisão, dificilmente dará certo. Porque se nós achamos que somos capazes, nós não vamos entregar para Deus fazer, nós vamos tentar fazer por nós mesmos. Segundo ponto, o estágio. No olhar, eu carregava um pouco de morte, e a minha vida estava tão vazia de sorriso. Às vezes até tem um sorriso meio que falso, sem significância, de um prazer momentâneo, mas não uma felicidade, uma coisa natural. No olhar, eu carregava um pouco de morte, e a minha festa estava tão vazia de sorriso. Talvez você não perceba que a sua vida pode já carregar um pouco de morte. Morte dos sonhos, morte do relacionamento, morte do amor dos filhos por você. Talvez você não perceba. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Mas essa frase é linda. Transformou o meu pranto em dança. Salmos 30, 11. Jesus pode fazer isso, mas há um alerta. O pecado mata aos poucos. Mata o quê? A alegria, o brilho, a esperança. Mas Jesus, ele devolve o sorriso. Jesus ressuscita o que morreu e restaura o que foi perdido. O pecado, ele mata alegria, brilho e esperança. Mas Jesus devolve o sorriso, ressuscita o que morreu e restaura o que foi perdido. Porque ele quer dar vida e vida em abundância. Jesus entra onde havia vazio e traz vida em abundância. Reflexão: quantas pessoas vivem com o olhar morto? Não por falta de ar, mas por falta de paz. O álcool, as drogas, a traição, a arrogância e o orgulho vão drenando a alma até secar o rio da alegria. E veja o cenário. A casa que antes tinha risadas, hoje ela tem discussões. O coração que antes amava, agora ele desconfia. A mesa da família está cheia de comida, mas está vazia de amor. Indiferença, uma tolerância obrigatória por necessidade. Se continuar assim, o inimigo tomará tudo que é sagrado. Os filhos queridos, os casamentos ficam despedaçados e pior, as gerações vão repetindo o mesmo erro. E em Provérbios 14, 12, há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o fim deles são caminho de morte. Que Deus nos ajude a avaliar os nossos caminhos, os nossos passos e as ações práticas. Deixe Jesus tocar as feridas ocultas, não esconda o que dói. Tem que ir na oração, na madrugada, conversar com Deus, abrir o coração. Louve mesmo em meio à dor. O louvor é o solo onde Deus planta a alegria. O que você tem escutado? Substitua as festas vazias dos vícios, prazeres passageiros pela comunhão com os irmãos. Mas a pessoa ficou cansada desse cenário. Primeiro ele tem a chance de tudo dar errado nele. Depois ele conta que carregava um pouco de morte no olhar e a vida estava vazia de sorrisos, de alegria. Mas um dia ele cansa de tudo aquilo. Aí ele diz, um dia já cansado eu disse, Pai, não quero ser mais prisioneiro da verdade. É o momento do arrependimento, é o momento de ver que por ali não vale a pena. E esse momento é fundamental, sem ele a vida não vai transformar. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e essa verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também ele vai dizer, clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Jonas, chapter 2, verse 2. Então, clame ao Senhor, clame ao Senhor,
clama ao Senhor, e Ele te responder-te-á. O primeiro passo da libertação é o cansaço santo, podemos dizer. Quando o pecador reconhece que não quer ser mais escravo, é nesse clamor sincero que o Pai nos chama de filho. Pensa comigo. Enquanto você não cansar do pecado, o pecado continuará cansando você. Interessante, né? O trocadilho aqui. Enquanto você não cansar do pecado, ele vai continuar cansando você, destruindo, iludindo. A vida fora de Deus é uma prisão disfarçada de liberdade. A vida fora de Deus é uma prisão disfarçada de liberdade. Você pode sair, beber, rir, dormir com quem quiser, mas o coração continuará algemado pela culpa, pelo vazio e pela vergonha que você tenta disfarçar. E a pior cela é aquela que os filhos observam. Porque o exemplo de hoje pode ser a ferida emocional deles amanhã. Quantas crianças com 12, 13 anos já têm feridas emocionais, né, causadas por ver as práticas dos pais? O ímpio é como o mar agitado, que não pode repousar, cujas águas lançam lama e lodos. Isaías 57:20. Ações práticas. Confessa os pecados. A libertação começa com a verdade. Ore de joelhos, chorando se for preciso, e peça ao Espírito Santo para quebrar essas cadeias internas que o prendem, os gatilhos mentais, que o prendem às coisas que te afastam de Deus. Troque velhos hábitos por hábitos santos. Leitura da palavra, oração, congregar. Tem que haver essa transformação, porque senão não dá certo. E quando ele diz que não quer mais ser prisioneiro da maldade, ele cansa e desiste. Olha a ação de Jesus. Ele arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue e me perdoou. Desejo do fundo do meu coração que isso venha acontecer na tua vida e na vida de todas as pessoas que estão em necessidade e venham escutar esta mensagem. 1 João 1,19. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Em Apocalipse 1,5. Pelo seu sangue fomos lavados. Então a Bíblia, ela tem o caminho de Jesus. Vejam, tão bom que acontecesse, né? Eu conheço várias pessoas que eu adoraria ver dizendo essa frase por ter passado por essa experiência. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com seu sangue e me renovou. O perdão de Cristo não apenas apaga o passado, ele cura a alma. A tristeza que doía é arrancada e é substituída pela paz e pelo Espírito Santo. Mas preste atenção, quem recusa o perdão de Deus permanece sangrando por dentro. A tristeza que você tenta esconder com sorrisos falsos e distrações é o grito de uma alma que precisa ser lavada. Sem esse perdão, a ferida apodrece e o coração se torna duro, incapaz de amar, incapaz de sentir. E o resultado é uma vida cheia de mágoas, rompimentos e filho crescendo sem referência espiritual. Essa frase é muito forte. Filhos crescendo sem referência espiritual. Pensa nisso no teu ambiente. Ações práticas, aceite o perdão, pare de se punir por aquilo que Deus já pegou. Medite diariamente em versículos sobre graça e amor. Então, como que você pode começar esse processo de mudar isto na sua vida através do poder do Espírito Santo?
através do nosso Pai Celestial. Tudo que parecia perdido vai ser renovado, a sua vida vai ser reescrita. Junte suas forças e clame a Deus, porque Ele escuta o grito do seu fraco coração. Jeremias 33:13, clama a mim e responder-te. Temos que viver a força dos versículos. Jeremias 33:13 está dizendo, clama a mim e responder-te-ei. Então, se você clamar, se você conversar com Deus, não a força de vício, de cigarro, de bebida, de jogo, de drogas, de adultério, de promiscuidade, não há nada que não possa ser destruído, de orgulho, de arrogância. Clama a mim e eu te responder-te-ei. Jeremias 33:13. E mais um versículo mais lindo ainda. Perto, está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, se você é arrogante, se você é orgulhoso, se você é presunçoso, se você acha que não precisa de Deus, se você acha que é autossuficiente, dificilmente você vai juntar suas forças para clamar a Deus. Amém? Junte suas forças, se rendendo e clamando a Deus, que é o primeiro passo para uma nova vida. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:13. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Salmos 34:18. Deus, Ele não se impressiona com a força, mas com sinceridade. Quando o fraco clama, o céu se move. O clamor verdadeiro é a senha do milagre. Vou conversar com Deus em oração. Mais atenção. Se o coração permanece calado, o inferno vai continuar fazendo barulho aí, tá? Satanás se alimenta do silêncio do arrependimento. Se não houve arrependimento, para o Satanás está excelente, está ótimo. Então nós temos que voltar naquele ponto. Um dia já cansado eu disse, Pai, não quero mais ser prisioneiro da maldade. É o arrependimento, amém? Muitos vivem chorando por dentro, mas sem abrir a boca para pedir socorro. E o resultado é uma geração inteira se perdendo, porque o pai, a mãe ou o marido nunca gritou pela ajuda de Deus. Vocês não têm porque vocês não pedem. Tiago 4:12. Ações práticas. Não silencie o coração. Fale com Deus. Faça da oração um hábito diário, não um recurso emergencial. Persevere, mesmo quando parecer que ele não responde, porque ele está ouvindo. E a transformação? Eu não tinha nada, e agora eu tenho vida. Uma história nova, uma história linda, escrita pelo dedo de Deus. Glória a Deus. Isaías 49:16. Escrevi-te nas palmas das minhas mãos. O Senhor cumprirá o seu propósito em mim. Salmo 138:8. Amém? Deus é o autor que não desiste do texto, não desiste de escrever a sua vida. Mesmo que o pecado tenha rabiscado páginas inteiras, você olha para trás, muita coisa, né? Errada. Mas Papai do Céu diz, o dedo de Deus ainda escreve por cima de tudo isso, dessa sujeira que está lá. Com graça, com sangue e com propósito. Alvo mais que a neve. Se você não entregar a sua história a Ele, essa reflexão é muito importante. Se você não entregar a sua história a Ele, o inimigo continuará escrevendo por você, continuará escrevendo a sua vida. E o fim dessa história é trágico. Solidão, arrependimento, ruína espiritual. Mas se hoje você entregar o livro da sua vida ao Senhor,
ele vai mudar o enredo. O que seria derrota vira testemunho. E o que seria dor vira missão. E o que era vergonha, que você talvez esteja passando agora, virá a ser uma graça. Amém? Permita que Ele, Deus, edite suas escolhas, seus caminhos, seus relacionamentos. Leia a palavra como um espelho e um roteiro para a sua nova vida. Leia a palavra de Deus, vá a palavra de Deus, vá às Escrituras. Venda aquilo como um espelho e um roteiro para a sua nova vida. Tem que fazer por lá e não pelo que você vem fazendo, senão os resultados serão os mesmos obtidos. Caminhe diariamente com quem vive como quem vive uma nova história. Não como quem revisita ruínas, passado. Já ficou para trás, segundo versículo. Vamos para a conclusão. Hoje, Deus quer pegar a caneta da sua vida e reescrever tudo que o pecado manchou. Estou falando do fundo do coração, eu acredito muito no poder da palavra de Deus, de tudo que é baseado nas Escrituras Sagradas. Nós vemos versículos poderosos que nos dá direito, poder e autoridade para dizer isso, porque a autoridade não está em mim, a autoridade está no poder dos versículos e no Espírito Santo. Deus quer pegar a caneta da sua vida e reescrever tudo que o pecado manchou. Você pode ter começado errado, mas não precisa terminar assim. Amém? Jesus ainda tem tinta, tem tempo e tem poder. Mas se você continuar longe dele, o mesmo inimigo que te seduz hoje vai te destruir amanhã. Infelizmente, isso é coisa certa. O pecado promete prazer, mas ele entrega prisão. O diabo promete liberdade, mas entrega escravidão. O mundo promete alegria, mas entrega vazio. Versículo lindo para a gente. Filipenses 1,6. E aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Amém? Você que começou escutando esta mensagem, se sentindo como se sua vida estivesse no final da história, Deus te trouxe aqui para começar um novo capítulo. Mas Ele também alerta: se continuar no caminho atual, as consequências serão dolorosas, não só para você, mas para quem você ama e para quem te ama. Coloque a mão no seu coração, clame: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E Ele vai te chamar de filho. Abre o coração. Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E Ele vai te chamar de filho. Esquece essa frase: eu não quero isso para a minha vida. Você usa essa frase e você não quer isso para a sua vida, mas você não tem forças para reescrever a sua vida. Isso só nosso Criador, nosso Pai Celestial, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje o dedo de Deus deseja escrever novamente e escrever uma vida de perdão, propósito, alegria e esperança. Amém? Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu pobre coração. Eu não tinha nada e agora tenho vida. Uma história bela e linda escrita pelo dedo de Deus. É isso que eu desejo para a tua vida, meu irmão, minha irmã.
mesmo que você não esteja passando por esse cenário, um colega de trabalho, um filho, um familiar, um parente, compartilhe a palavra de Deus, porque há possibilidade sim de tudo ser novo na vida de uma pessoa se ela abrir o coração para o nosso Pai Celestial. Ademais, Papai do Céu diz: ide e levai a palavra a todas as pessoas. Então, se você ama e sabe que a palavra de Deus produz amor, produz paz, produz alegria e harmonia entre as pessoas, compartilhe a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Fique em paz. Obrigado, Papai do Céu, por essa poderosa mensagem, que corações possam ser impactados, mentes possam ser transformadas, vidas possam ser transformadas, famílias restauradas, e onde havia destruição, decepção e tristeza, passe a ser um cenário de alegria, de paz, de harmonia e felicidade na tua presença. Eu oro em nome de teu Filho Jesus. Amém. Deus te abençoe.